Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos. Nós estamos iniciando aí mais um workshop de evolução e diversidade, nosso 8º workshop. Nós vamos distribuir as apresentações entre hoje e amanhã, né? Para quem não me conhece, eu sou a professora Cibele, sou coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade. A vice-coordenadora é a professora Ana Paula, que também está aqui na sala. Esse workshop, né, como é que funciona o workshop em evolução e diversidade? É uma atividade, né, que faz parte aí das atividades obrigatórias que todos os alunos devem fazer, né, ao longo aí do curso de evolução e diversidade. A ideia do workshop é que os alunos ingressantes daquele ano, eles possam apresentar seus projetos, né? Então, se apresentando aí para os demais membros da pós-graduação, os outros alunos, os docentes, que eles ainda não tiveram contato. E também é uma oportunidade para a gente trocar uma ideia sobre esses projetos, para dar ideias, ajudar, né? Tirar dúvidas, etc. Tá? Então, é uma ideia, é uma ocasião aí para a gente ter essa primeira interação com os alunos que estão chegando agora, né? Que ingressaram nesse ano de 2021. O nosso workshop, ele está organizado, então, como eu falei, nos 2 dias, 23 e 24, né? Então, hoje e amanhã. Então, hoje, né, o dia será dedicado à apresentação dos mestrandos. Então, a gente tem 5 apresentações de manhã, 5 apresentações à tarde. Nós tivemos, esse ano, 10 ingressantes de mestrado, né? Na parte, amanhã, então, a gente tem a apresentação dos doutorandos. Então, nós tivemos aí o ingresso de 7 doutorandos, né? Então, a gente vai distribuir ao longo do dia amanhã essas apresentações dos doutorandos. E antes da gente começar, né, como a gente está apresentando, né, está se apresentando, né, nesse sentido aí da gente ter essa interação com os alunos ingressantes, eu vou apresentar um pouquinho sobre o programa, né? Então, o nosso programa, ele iniciou em 2013, então ele é jovem, né, digamos assim. O nosso programa ele foi aprovado, né, pela CAPES já com o curso de mestrado e doutorado. Então, para quem não sabe, nem sempre a CAPES aprova já de cara o curso de doutorado, né? Então, em muitos casos, primeiro é aprovado o curso de mestrado e depois o programa acaba tendo que pedir o curso de doutorado novamente, né? A gente pediu os dois e foram aprovados os dois, né? Então, o nosso programa tem nota CAPES 4, desde o início. Então, para ter doutorado, a nota de início para o doutorado já é 4, né? Então, a gente vem conseguindo manter essa nota. A gente gostaria de subir aí, mas, por enquanto, a gente está mantendo, né? Qual que é o objetivo do nosso programa? Então, o nosso programa de evolução e diversidade, ele preza pela interdisciplinaridade entre as áreas, né? Dentro de evolução e diversidade. Então, a nossa ideia é formar profissionais que atuem, né, em questões abrangentes relacionadas à evolução e diversidade, que eles tenham esse background, mesmo que eles vão trabalhar com coisas mais específicas, com organismos específicos, ambientes específicos, mas aqui a nossa ideia é uma formação ampla, né, mais focada em processos aí dentro de evolução e diversidade do que especificamente em organismos ou ambientes específicos. O programa está dividido em 2 linhas de pesquisa, então, a sistemática, biogeografia e diversidade genética, né? Então, essa linha trata o foco maior aí está voltado para a questão da organização dos organismos, da evolução dos organismos, né? E aí a outra área é ecologia e conservação, então mais voltado para os processos ecológicos e aplicação dentro aí das políticas de conservação. Meu telefone está tocando, mas eu vou ignorá-lo, tá? Vocês também. Bom, então, em relação à formação, para essa questão, para a gente ter uma formação ampla, né, mais abrangente, que é o nosso objetivo, as disciplinas, como eu já comentei, elas são focadas nos processos, né, não em grupos ou ambientes específicos, tá? Então, a gente tem 3 disciplinas obrigatórias: a disciplina de biodiversidade, que trata mais aí das questões ecológicas, né, no presente,
a disciplina de ecologia evolutiva, então mais aí como que os processos evolutivos moldaram esses processos ecológicos, e a sistemática filogenética, né? Então, a gente tem essas 3 disciplinas aí de formação mais ampla, e o nosso corpo docente também é um corpo docente que tem diversas formações, né? Nós temos 21 docentes no nosso corpo docente, são 17 exclusivos aí do núcleo permanente, né, do programa, e 3 colaboradores, né? Então, que atuam aí em diversas áreas de pesquisa, né? Então, a gente tem biogeografia, ecologia, evolução, com ênfase em répteis anfíbios, também voltado mais para anfíbios anuros, ictiofauna na Amazônia e na região costeira, os cupins aqui, para quem já conhece, domina, né? A gente tem vários docentes aí trabalhando com cupins, a gente tem pessoas trabalhando com sistemática, taxonomia, biogeografia de díptera, também a gente tem aqui a questão mais relacionada à educação ambiental, tanto marinha quanto costeira, projetos de ciência cidadã, né, então que envolvem aí a população como um todo, de evolução e diversificação de plantas, metabolismo de carbono em plantas, ecologia e evolução de mutualismos, ecologia de estradas e paisagem, ecologia marinha, que é outro grupo bastante forte que a gente tem, com vários docentes trabalhando, ecologia molecular de mamíferos, comportamento animal e paleontologia. Então, a gente tem diversas áreas, né, sendo abarcadas aí dentro do nosso programa pelos diversos pesquisadores. Né, a gente tem mais informações e as linhas de cada um aí na nossa página, né, na página do programa, que eu vou deixar ali no final para vocês. Para se ter uma ideia, né, nós temos 22 mestrandos ativos, né, então, corpo discente, como que ele está sendo constituído hoje. Então, os que estão em andamento, né, 22 mestrados e 26 doutorados. Nós tivemos, de 2013 até agora, 39 egressos, mestres e 14 doutores, né? Bom, e a forma de ingresso, né, para possíveis novos interessados? O processo seletivo ele é anual, né? Então, geralmente é composto por uma prova escrita, análise de projeto de pesquisa e também do currículo do candidato. E o nosso ingresso ele costumava ser em maio, né? Mas devido à pandemia as coisas mudaram um pouquinho e agora o ingresso tem sido em setembro, né? Também para abarcar, porque nós tivemos as prorrogações de bolsas, né? Em função da pandemia. Então, essa entrada acaba abarcando isso também, já passou a prorrogação da bolsa, então a possibilidade de ter bolsas livres para os ingressantes, né? Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para comentar com vocês, né? Deixo aqui o QR Code do site do nosso programa, aqui também para vocês, né? Então, é só entrar lá na ProPG UFABC, e aí Evodiv, nosso e-mail, como vocês já sabem, a maioria, né? E a gente tem também a nossa pagininha lá no Facebook e o perfil no Instagram. Sigam, né? Para ter aí as novidades. A gente tem esse ano um esforço dos discentes, né? A gente montou uma comissão de divulgação e aí eles estão aí trabalhando arduamente para alimentar o nosso Instagram, né? Inclusive mostrando um pouquinho do que os discentes têm feito, né? Quais as pesquisas que eles têm feito, etc. Então, acho que vale a pena seguir a gente lá, tá? Bom, a minha apresentação era para ser breve mesmo, era para dar esse início, né? Então, só lembrando, nós teremos agora as apresentações dos discentes. As apresentações serão de 20 minutos, né? Então, a gente tem 20 minutos para o discente apresentar, mais 10 minutos para discussão desse projeto, tá? Então, convido a todos a participar, todo mundo pode falar, erguer a mãozinha, colocar comentário no chat, né? Para a gente poder discutir um pouquinho esses novos projetos aí que estão chegando, tá? Peço também para que os docentes, né, quando forem fazer seus comentários, antes de comentar qualquer coisa, para se apresentar, que assim a gente promove um pouquinho essa interação e também esse conhecimento aí por parte dos ingressantes, já dos docentes que fazem parte aí do nosso
do nosso programa, ok? Era isso. Alguma dúvida que queiram colocar? Vocês podem ter dúvidas sobre o programa. Sim? Não? Não? Bom, então acho que a gente pode dar início à nossa programação. Drake, tá por aí? Oi, bom dia. Bom dia! Bom, então a nossa próxima apresentação, né, dando início aí às apresentações do dia, é do discente Drake William Marques Santos. Ele é aluno da professora Fabiana, né? O trabalho dele é sobre a influência da crista craniana na aerodinâmica de Tapejara Unhoferi. Não sei falar isso, Drake, você que vai falar melhor. São os Ok, pterossauros aí. isso. Você pode compartilhar sua tela com a gente? Tudo certo aí? Dá para Sim, visualizar? estamos vendo. Por Ok. favor. Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Greco William Marques Santos e hoje eu vou apresentar meu projeto de dissertação de mestrado intitulado Análise da influência da crista craniana na aerodinâmica de Tapejara Unhoferi, Pterossauria asdarcoide, sob a orientação da professora doutora Fabiana Rodrigues Costa Nunes, a ser realizado pelo Laboratório de Paleontologia de Vertebrados e Comportamento Animal. Bem, os pterossauros, eles constituem um extinto clado chamado Pterossauria. Eles ocorreram desde o Triássico Superior, mais especificamente no Noriano, cerca de 228 milhões de anos atrás, até o final do Cretáceo, no Maastrichtiano, cerca de 66 milhões de anos atrás. Os pterossauros, eles são considerados os primeiros vertebrados a desenvolverem um voo ativo. Ele tinha algumas características bastante interessantes em relação à sua asa, que se estendia lateralmente desde o tornozelo até o final do quarto dígito manual. Eles também tinham como uma das sinapomorfias o osso pteroide, que ajudava na sustentação da asa durante o voo. Eles tinham ossos pneumáticos e tinham um externo também bastante desenvolvido justamente para sustentar a musculatura que era utilizada durante o voo. Outra característica bastante interessante dos pterossauros são as cristas cranianas. Como vocês podem ver na imagem ao lado, tinha uma grande diversidade de formas e tamanhos dessas cristas. E já há muito tempo os pesquisadores discutem a provável função dessas cristas. Já foi levantado em relação ao display de um filme sexual, se essas cristas ajudavam no equilíbrio durante a alimentação na água, e entre vários outros. E uma das principais fontes de debate é em relação à influência dessas cristas durante o voo desses animais. E uma das formas de estudar essa influência é justamente testar essas técnicas naqueles pterossauros que possuem um crânio mais completo e bem preservado, como é o caso do objeto de estudo, o Tapejara Unhoferi, que é um pterossauro brasileiro. Eles foram achados na formação anual, na bacia do Araripe, no nordeste do Brasil, a idade entre Aptiano e Albiano. E como vocês podem visualizar na imagem, esses pterossauros tinham uma crista sagital bastante avantajada. O tamanho era cerca de 1/3 do crânio completo. Então, a partir desses crânios que nós temos, vai ser utilizado durante a nossa pesquisa. Então, como objetivo geral, analisar como a crista craniana influencia na aerodinâmica do Tapejara Unhoferi, e como os objetivos específicos temos construir um modelo tridimensional do crânio do Tapejara, realizar a simulação aerodinâmica em túnel de vento virtual do modelo 3D construído e avaliar o comportamento aerodinâmico da crista craniana do modelo durante a simulação, testando a hipótese de que a crista poderia atuar como um leme.
Então, a confecção do modelo 3D é baseada na técnica da fotogrametria, que é realizada a partir de tomadas fotográficas do crânio do espécime IMNH 1053, que foi fotografado pela equipe do LAPIC lá no Koei Fossil Museum, em Woking, no Japão. Foram feitas várias tomadas fotográficas e vários ângulos do crânio para que seja construído esse modelo 3D. E essa criação desse modelo será feita no Photoscan, no software Photoscan. Então, a metodologia ela vai ser baseada na dinâmica de fluidos computacional, que é o conjunto de métodos que buscam simular várias situações, como escoamento de fluidos, que é o caso desse trabalho, mas também transferência de calor, reações químicas, entre outros. E esses métodos costumam ser utilizados em outras áreas, como engenharia mecânica, física, entre outros. Nesse caso, o processo vai ser realizado em duas fases. A primeira é as simulações com o crânio completo do Tapejara, e a segunda com as simulações sem a presença da crista, justamente para ter esse comparativo. E cada simulação é dividida em 3 etapas, que é o pré-processamento, a solução numérica e o pós-processamento. Então, o pré-processamento, de maneira geral, é a parte onde serão determinadas todas as características que vão ser utilizadas durante a simulação. Entre elas, as características do escoamento, onde a gente vai determinar qual fluido a ser utilizado, que no caso é o ar, e se esse fluido, por exemplo, é monofásico, ou seja, não tem mudanças no estado físico dele. E outra característica essa determinada nessa fase do pré-processamento é a velocidade da entrada do ar. Então, como a gente quer simular o voo desses animais, provavelmente vai ser utilizada uma velocidade que inclua velocidade onde provavelmente eles utilizariam quando estavam vivos. E outro ponto importante é inclinações do empinamento da crista e também os ângulos do cabeceio. Outro ponto são as características do domínio, aonde essa simulação vai ocorrer, onde essa parte será determinada a geometria do domínio, provavelmente vai ser um quadrilátero, justamente, e esse domínio, ele precisa incluir todas as dimensões do crânio, em todos os ângulos do cabeceio. Ainda tem que ter um certo espaço entre o limite do domínio e o do objeto ser estudado, justamente para não ter essa influência da pressão do escoamento. E essa parte do pré-processamento, a maioria dessas características vão ser determinadas no software ENSYS. Outra característica a ser determinada no pré-processamento são as condições de contorno. Nessa fase, são determinadas são 4 condições que é preciso ser realizado: a entrada e a saída do escoamento principal, a localização e a velocidade, as paredes do domínio, tanto do domínio da forma geométrica, do limite do escoamento e também do próprio crânio. E no caso, a superfície do crânio digitalizado. E outro ponto que precisa ser determinado são as características da malha, porque nesse ambiente é dividido em vários pequenos espaços que nessa metodologia é chamado de malha, que é justamente para onde o escoamento vai agir. E determinadas as propriedades da malha e todas as outras, aqui vocês podem visualizar o exemplo da malha construída para a crista do pterossauro thalassodromeus, porque boa parte dessa metodologia é baseada nesse estudo que já foi feito com outro crânio de outra espécie de pterossauro. E aqui vocês podem visualizar melhor como ocorre essa distribuição da malha e esse posicionamento do crânio utilizado. Então, como eu falei, a dinâmica de fluidos computacional é baseada em vários métodos. E o método a ser utilizado é o método do volume infinito. Justamente o que vai ser aplicado
nos volumes que vão atuar em cada malha daquela distribuição que eu mostrei para vocês. E o modelo de matemática a ser utilizado é o SST, que vamos utilizar aqui justamente porque ele já foi aplicado em outro estudo, com outra espécie de pterossauro. E o pós-processamento, basicamente, é a análise de todas essas simulações realizadas. Então, aqui nós temos o cronograma, resumindo de como será feito essas análises com um período determinado para o processamento das imagens, a confecção do modelo, e também a simulação aerodinâmica e, por fim, a análise do comportamento da crista, o pós-processamento. Então é isso, obrigado. Obrigada, Greik, pela apresentação. Eu adoro pterossauros. Mas eu vou confessar que essa parte dessas análises aí são meio complexas, né? Bastante. É bastante. Parabéns pela apresentação, obrigada. Obrigado. Vou abrir para a plateia. Perguntas, pessoal? Ninguém quer saber sobre os pterossauros? Tiago? Oi, Greik, tudo bem? Oi. É bom, a Cibele falou para eu me apresentar, mas eu acho que como a gente está dando a disciplina de sistemática, todo mundo já me conhece. Eu sou o Tiago, professor dos cupins aí, um deles. Greik, é legal a apresentação, eu também adoro os trabalhos de vocês aí, da Fabi, né? Eu fiquei em uma dúvida, eu não sei se eu perdi ou se você não falou, qual que é o tamanho desse bicho? Ele não era muito grande, ele tinha um tamanho médio, cerca de 50 a 60 centímetros. Ah, tá. Então existem bichos atuais com o tamanho dele para você, porque você fala que você vai utilizar a velocidade que ele voava, né? Como que vocês Isso. vão estabelecer a que velocidade que ele voava? É bastante interessante essa pergunta. Esse trabalho é baseado em outro trabalho que foi utilizado com outra espécie de pterossauro, Thalassodromeus, e eles realizaram um comparativo com uma espécie de ave. Eles também realizaram as simulações com ela justamente para ter esse comparativo. Eu não me recordo certinho o nome da espécie, mas foi feito esse comparativo também. Então, já temos uma base de qual seria a velocidade ideal do voo do pterossauro. O tamanho era você lembra essa também. velocidade, mais ou menos? Era 15 metros por segundo. Tá. Provavelmente a gente vai testar essa velocidade no início, justamente para ver se Legal. se é de acordo. E aí, só mais uma pergunta. A sua hipótese é de que a crista ela funciona como um leme, né? Isso. Tem alguma ave atual também, algum que tem algo do tipo que funcionaria como um leme? Eu não conheço nenhum bicho que teria algo assim para vocês se basearem também. Realmente essa parte é mais complicada. O que tem é justamente esse comparativo com essa técnica. Ela é nova. Então, tem esse leque de análises com pterossauros nesse. Então, tem outras espécies que também podem ser utilizadas, como o Tupuxuara, que também tem uma crista bastante avantajada, bastante própria. Então, esse trabalho serve uma base para comparação com futuros trabalhos também, justamente para ver como é só apenas o crânio, o foco é justamente como a crista influenciaria. Tanto que vai ter esse comparativo, como não tem outros animais, o comparativo é justamente o crânio completo e o crânio sem a crista. Vão ser os mesmos ângulos de empinamento. Então, essa diferença vai ser bastante substancial, justamente para
ver de fato como essas cristas influenciavam nesse voo. Não sei se... Não, eu estou tentando fazer um paralelo com organismos atuais, né? Porque a gente vê pássaros que têm cristas, mas essas cristas são de penas e geralmente são para atração sexual, até onde eu sei, né? Principalmente display sexual. E se vocês não encontrarem, né, essa relação com o voo, se uma hipótese alternativa seria também talvez para um display sexual que eles poderiam ter, e não um leme, né? Isso já foi levantado em trabalhos mais antigos. Legal. Não, beleza. Boa sorte no projeto aí, Grick. Obrigado. Obrigada, Ti. Mais alguém? Eu acho que a gente fica sempre com essas dúvidas, né? Porque como vai estudar uma coisa que já passou há muito tempo, a gente, pelo menos eu que trabalho com espécies recentes, eu sou meio apegada a essa coisa, né? Então a gente fala, nossa, mas como que vai fazer isso? Como vai fazer aquilo? Porque é difícil inferir o passado, né? Sendo que a gente não tem a nossa máquina do tempo, né? Para voltar lá e para poder ver. Mas é muito bacana que vocês estão aí com várias metodologias e coisas novas, né? São acredito eu, né, pelo que eu tenho visto também dos projetos da Fabi, dessa questão dessas análises todas. Então, gostaria de parabenizar mais uma vez a vocês, né, o Greg, a Fabi, pelo projeto e pela apresentação. Obrigada, Greg. Obrigado. Bom, acho que a gente está adiantado, mas acho que a gente pode dar continuidade e aí a gente consegue fazer uns minutinhos para o café, que não tem horário para o café na nossa programação. Eu não sei se vocês verificaram. Aí, de repente, conforme for, a gente consegue um horarinho aí, uns 10 minutinhos para ir ao banheiro e pegar alguma coisinha. Pode ser? Então, tá bom. Então, vamos lá. Agora a gente passa para a apresentação do Welton. O Welton Araújo Pinto, que também é aluno da Fabi, né? Também está realizando seu mestrado com a Fabi. E ele também vai falar desse Tapejara, né? Então, teste de desempenho mecânico do crânio de Tapejara, por meio da análise de elementos finitos. Greg, desculpa, Welton, você pode compartilhar sua tela com a gente? Olá, pessoal, bom dia. Não, peraí. A gente espera. Estão ouvindo? A gente está te ouvindo. Tá ouvindo, legal. A gente só não está vendo ainda a apresentação. Isso, agora sim. Agora foi. Foi, obrigada. Olá, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, colegas, bom dia, professores. Eu também vou falar, né, do Tapejara, então hoje vocês vão sair daqui, os 2 primeiros trabalhos são bem específicos do mesmo material, né, do mesmo tema, então hoje vocês vão tomar café pensando nesse bicho. O meu nome é Welton, né, como a professora Cibele acabou de dizer. Eu sou orientando da professora doutora Fabiana Rodrigues Costa Nunes, e o trabalho ele vai ser realizado dentro do Laboratório de Paleontologia de Vertebrados e Comportamento Animal da Universidade Federal do ABC. Aproveitando, né, o começo, né, já que eu sou um dos primeiros, eu gostaria também de considerar desejar, né, uma boa apresentação a todos, durante a semana toda, né, vai ter apresentações e o simpósio também, então vai ser uma semana bem interessante. Como o meu colega Grey, que acabou de anunciar, né, de falar bastante sobre pterossauros, eu também gostaria de complementar e de reforçar também várias coisas que já foram ditas, para que vocês saiam daqui amando esses bichos, assim como a gente aprendeu a amar. E também, né, não tem como não amar um bicho tão peculiar, né, uma criatura tão, entre aspas, importante para a evolução dos vertebrados de uma forma geral, pois eles foram os primeiros a apresentar a desenvolver características que permitiam voo
verdadeiro, não, voo ativo verdadeiro. Então, esse novo tipo de locomoção que esses animais apresentaram abriu um leque de possibilidades, tanto na diversidade da zoologia quanto da própria botânica, né, devido às suas formas de alimentação inovadoras para a época, que faz o estudo desses animais, né, o estudo desse grupo de vertebrados ser tão importante. Só que, infelizmente, todos eles foram extintos, né? Então, o nosso estudo ele tem que ser 100% focado nos fósseis e nos restos mortais que eles deixaram. E essa inovação evolutiva que eles trouxeram, ele veio acompanhada, né, de modificações anatômicas e fisiológicas para aprofundar, né, essa nova forma de locomoção. Ao contrário, né, do que muitas pessoas, que às vezes não é da área, tem certa dificuldade, às vezes, de lembrar, de focar, né? De que o pessoal chama os pterossauros como dinossauros voadores, né? Mas eles não eram dinossauros, nós até vamos ver um pouquinho mais para frente, eles eram répteis voadores, né? E esses répteis, eles, ao contrário, por exemplo, dos morcegos, que são mamíferos voadores, que têm membranas entre as falanges da mão, os pterossauros, eles tinham as membranas, um quinto dedo, né, bem alongado, e a sua membrana iria na parte lateral de todo o seu corpo. Então, a forma de locomoção dele e de adaptação para o voo foi bem distinta. Além, é claro, né, dos ossos pneumáticos, que o meu colega Greg já aprofundou muito bem na apresentação anterior. Os primeiros registros dos pterossauros, eles datam do Triássico Superior, né, que é mais especificamente do Noriano, da idade do Noriano, há cerca de 116 milhões de anos atrás. Esses dois espécimes que eu coloquei aí são os mais antigos desse grupo, dos pterossauros conhecidos, né, que são o Eudimorphodon e o Peitenosaurus. E eles ambos estão dentro da coleção, né, do Museu de Bérgamo, o Museu de História Natural de Bérgamo. Aqui, né, como eu havia falado, né, que os pterossauros, eles não são dinossauros, eles pertencem a um grupo irmão de dinosauromorfa, né, e eu não sei se eu vou conseguir colocar o cursor, se vocês vão ver, mas tentem acompanhar aí, por favor. E os dinosauromorfas, né, que são chamados dinossauros, onde as aves estão presentes, elas estão ali na parte direita, né, da imagem, e os pterossauros como grupo irmão ali, mais destacado da parte esquerda. Esses dois grupos, eles formam, né, um clado chamado Ornithodira, e o Ornithodira, ele está dentro de um grupo maior chamado de Archosaurus, onde tem os crocodilianos, aqui já fora, né, de Ornithodira, e as aves, né, que está dentro de dinossauro, também dentro de Ornithodira. O interessante aqui, né, essa imagem, ela é uma representação do Tapejara Venhofer, eu também não sei, eu acho que essa pronúncia, né, Venhofer, porque é uma palavra alemã, mas eu também não, desculpa se eu estiver falando errado. E aqui vocês conseguem visualizar uma representação de como que a boca dele conseguia capturar, né, e prender os alimentos que ele consumia. É justamente sobre essa característica que o meu trabalho é focado, né? Como vocês viram lá no título, eu vou analisar a força e as modificações anatômicas que os ossos e a anatomia craniana que esse animal exercia para fazer a sua alimentação.
E os tapejarines, né, a família de os tapejarines, elas são caracterizadas por ter um rosto com uma inclinação ventral, né, que é a parte é, mais distal, né, do crânio, né, do rosto dele, e vocês percebem que ele tem uma leve inclinação ventral. A crista cranial, que o Greg também falou, e ele vai trabalhar muito mais em cima dessa função, que ela se estende da porção posterior, né, até a parte anterior das órbitas, né, fazendo uma leve inclinação. E a fenestra também, né, a fenestra naso-orbital dele também é um pouco acima, né, das órbitas, o que faz o nariz, né, ter talvez uma função um pouco melhor para ele ter uma aerodinâmica diferenciada. Os tapejarines, a família toda, né, ela é encontrada no Brasil, na Espanha, na Hungria e na China, e essa família estão localizadas em formações do Cretáceo inferior até o superior, né, entre 130 a 83 milhões de anos. Na idade, né, do Cretáceo inferior é o Barremiano, e do superior é no Santoniano, né, referente à formação Santana, né, que aqui no Brasil. O interessante, né, dessa discussão, né, é que por ele ter essa anatomia bem peculiar, ele não ter esses dentes, alguns estudos já foram feitos de que provavelmente ele tinha alimentação frutífera, né, e ele era um animal herbívoro e um animal frutífero. Só que as análises feitas até agora para essa hipótese foram todas em cima de anatomia comparada, nunca utilizando algum software ou alguma técnica mais refinada para esses bichos. Já foram para outros animais tanto dentro da paleontologia, que eu também vou falar daqui a pouco. E dentro da família dos Tapejarini, né, o Tapejara van Hoffen, o gênero do Tapejara, ele é datado de 112 milhões de anos, né, que é por volta da idade do Aptiano, né, no Cretáceo. E o legal, né, é que até fazendo uma interligação com a pergunta do professor Tiago fez anteriormente, eu não sei qual que é a relação das cristas com outros animais modernos. Só que a relação da boca e da pegada da sua mordida, ela é muito associada com os papagaios frutíferos modernos, né? Então, essa anatomia comparada que já foi feita, óbvio, né? Eles não têm uma homologia, é uma associação análoga. Então, o estudo que irá ser realizado por mim, né, e dentro do programa, ele vai utilizar essa força da mandíbula e tentar analisar como que essa força interfere nas suas no seu comportamento, né, na sua etologia de uma forma geral. E esse aqui é uma imagem, né, de Kelner, né, 2004, que mostra um pouco mais de detalhes quais são as principais regiões do crânio, né, do Tapejara van Hoffen, onde vocês conseguem ver aí com mais precisão a parte dental, né, a crista sagital, o processo lacrimal e principalmente, né, a parte da crista sagital e do dental, né, que é responsável pela
captura e pela mastigação do alimento. O legal, né, é que até falando, né, um pouquinho que eu já tinha mencionado, como esses animais eles tiveram uma evolução bem distinta na época, caso seja comprovado que eles realmente tiveram uma alimentação estritamente frutífera, isso pode também corroborar para que a sua dispersão, né, a sua evolução também ajudou na dispersão das angiospermas, né? Afinal, eles era o principal tipo de alimento dele, né? Então, enquanto, né, ele fazia a sua alimentação e voava entre esses continentes, né, entre a região onde ele vivia, ele também ia dispersando e ajudando, né, a evolução dos frutos de angiosperma. E tá, legal, mas como é que eu vou fazer essa análise, né? Como que eu vou fazer esse estudo? A técnica que será utilizada vai ser a Finite Element Analysis, né? Que é a FEA, ou FIA, que é a análise de elementos finitos. Essa análise ela já é muito utilizada dentro da engenharia industrial. E também já foi utilizada em alguns trabalhos dentro da paleontologia. E o que ela faz é simplesmente aplicar pressão em determinados pontos de um modelo 3D, né, de um modelo tomografado, e calcular qual que é a pressão que ele irá que ela irá sofrer e quais são os resultados morfológicos e de resistência, né, de cada um desses pontos. Aqui, ó, vocês conseguem visualizar, não tem áudio nem nada, né? Vocês estavam falando um pouquinho antes do áudio, mas eu havia tirado o áudio. Esse vídeo, ele consegue demonstrar mais ou menos como que a FIA analisa, né, a forma com que a pressão é exercida em determinadas partes, né, em determinados pontos das estruturas do material. Aí, com isso, a engenharia consegue calcular melhor qual é a parte que precisa ser mais reforçada, e no nosso caso da paleontologia, consegue verificar se aquela pressão era forte o suficiente para fazer o tipo de alimentação que é proposto, né? Afinal, como eu disse, ele é proposto apenas por análise de comparação morfológica e nunca realmente para saber se isso foi possível, né? Aí aqui é uma outra animação que vocês conseguem ver a FIA trabalhando em um ponto específico, né? E isso permite com que você saiba qual é o ponto que está ocorrendo a pressão e também toda a dissipação de ondas, né? De energia a partir desse ponto, né? Então, o cálculo ele é um cálculo muito bem que causa muitas informações, né, que propicia muitas informações, e isso vai com certeza possibilitar, né, o desenvolvimento de um ótimo trabalho. Como eu disse, esse método ele já é utilizado dentro da paleontologia, mas também não muitos, né? Tem em torno de uns 10 trabalhos que utilizam, que já foram utilizados com o FIA, usando crânios de vertebrados de uma forma geral. Nesse caso, é de um alossauro, onde a FIA, né, ela é exercida em um ponto, né,
específico, e é considerado que todos os músculos, né, para que essa análise seja feita, é considerado que todos os músculos do crânio, eles estejam de uma forma, todos dentro do mesmo plano sagital, né, todos dentro da mesma proporção sagital, né, dentro do mesmo plano sagital, e a pressão é sempre em uma única direção, né, aí com essa única direção você consegue saber em quais são as suas inferências, né, quais são as suas consequências, onde cores mais escuras determinam locais com maior pressão e cores mais claras determinam locais com menor pressão. Ali embaixo, na imagem inferior esquerda, vocês conseguem ver a distribuição, né, aplicando em vários pontos o FIA, vocês conseguem ver, depois pega todos, né, e consegue calcular qual que era a direção da musculatura e da força da mandíbula, né, e do tipo de mastigação que esses animais possuíam. Um desses trabalhos, né, alguns desses trabalhos que eu falei que já foi utilizado na paleontologia também já foram utilizando pterossauros, né? E aqui, né, vocês nesse trabalho ele tem uma vasta galeria de imagens que foi utilizada, só que foi em cima de um anhanguerídeo, né? Foi um dinossauro anhanguera e não foi um tapejara nesse caso. E aí vocês conseguem ver, né, aonde que está mais recebendo maiores pressões, onde está recebendo menos pressões, e com isso foi possível analisar o tipo de compressão, né, a força que o animal conseguia exercer, o tipo de mordida, né, se ele o ângulo da maxila, dos ossos da maxila e dos ossos do crânio, a reação articular enquanto ele mastigava, o cisalhamento, né, que é a deformação dos ossos ou de qualquer estrutura quando recebe algum impacto, né, tipo quando alguma estrutura recebe algum impacto, ele tem uma leve deformaçãozinha que envia uma onda de pressão para o material do lado, né, do material próximo, e aí essa deformação também é possível calcular, né, que é o cisalhamento. A tração, que é o atrito, né, e o peso do crânio como um todo. Então, o meu trabalho, né, ele vai focar, né, muito a descobrir essas propostas, a descobrir essas respostas. Essas foram as referências que eu utilizei para fazer esse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, Welton. Vou abrir agora para as questões. Alguém? Temos parabéns no chat. Obrigado. Parabéns pela apresentação, que foi muito boa, bem didática. Então, assim, deixa eu só perguntar uma coisa. A força que você fala que aplicar, isso é tudo na simulação. Isso. Tá. A técnica ela é de aplicação de forças em determinados pontos e ângulos, né? Então a FIA que vai aplicar essa força no material tomografado, né? Que já está tomografado dentro do laboratório, que já pertence ao laboratório. Na tomografia, né? Isso, na tomografia. Tá, você não precisa mexer em nada na peça em si, né? Não mais, né? Já foram feitos, a professora Fabiana e o aluno Rodrigo, eles fizeram a tomografia
desse material lá no Japão, né? Eles foram lá para o Japão fazer a tomografia uns anos atrás, eu esqueci quando foi. E aí essa tomografia já tá disponível e eu vou utilizar. Perfeito. Obrigada. Muito obrigado a todos. Mais alguém, gente? Ana Paula? Oi. Olá. Eu fiquei só com uma curiosidade. Primeiro, parabéns, muito boa sua apresentação. Obrigado, professor. Muito bonito. E aí vocês, com essa força, vocês têm alguma estimativa, alguma uma ideia de qual era o tipo de frutos, tipo de alimentação desse animal? Para vocês compararem a força, para ver se é compatível? O tipo de frutos ainda é muito difícil falar, porque teria que ver quais eram os frutos da onde ele vivia, né? E como a evolução dele, né, ocorreu de uma forma muito meio que em paralelo, né, com os frutos, é muito difícil falar qual exatamente era o tipo de frutos, embora saiba que eram frutos com casca, com uma casca relativamente pesada. Aí, com o trabalho, você já consegue determinar qual era a força necessária para poder analisar quais eram os frutos que ele conseguiria se alimentar utilizando a sua mandíbula. Sim, era essa a minha pergunta. Se vocês iam fazer isso junto ao trabalho ou se já existem ideias e vocês iriam testar? Não, ainda... Coisas publicadas. Não tem nada publicado ainda sobre essa possibilidade. Os trabalhos que tem sobre a anatomia comparada dele citam apenas frutos, né, de uma forma geral, nada tão específico. E como o resultado do meu trabalho, talvez aí dê para entrar numa forma mais específica. Né? Ok. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Ana. Mais alguém? Achei super legal, né? Já tem os dispersores de sementes naquela época, será? Pois é. Então, mais alguém? Acho que é isso. Não temos mais perguntas, ninguém no chat, ok. Só tem parabéns aqui, né? Você tá bem? Obrigado, pessoal. Então, parabéns, Welton. Muito obrigada pela apresentação. Eu que agradeço. Então, agora, vamos passar então para a Rose. Rosiane, deixa só o Welton finalizar aqui, parar de compartilhar com a gente. Isso, obrigada, Welton. Rose. Bom dia. Bom dia. Sim. Então, agora nós vamos passar para a apresentação da Rosiane Rodrigues dos Santos. Ela é aluna da professora Ana Paula. E ela vai falar para a gente um pouquinho sobre as associações entre cromossomos e hábitos em orquidácea. Evidências da subfamília Epidendroidea. Eu ia dificuldade para falar os nomes. Né? Quantos gêneros... isso. Só o seu. O outro é do... Então, olha só. Rose, você pode compartilhar a sua tela com a gente? Posso sim. Só um minuto. Conseguem visualizar? Tá carregando. Sim. Ótimo. A palavra é sua. Obrigada. Então, meu nome é Rosiane Rodrigues dos Santos e o nosso projeto é associações entre cromossomos e hábito em orquidácea, evidências da subfamília Epidendroide. É orientado pela doutora Ana Paula Moraes, da UFABC, e coorientado pela doutora Maria José Gomes de Andrade, da UNEB Campus 8 de Paulo Afonso. Orquidácea é a maior família de angiospermas, com cerca de 28 mil espécies, distribuídas em 880 gêneros e organizado em 5 subfamílias. Destas, Epidendroide, ela se destaca por englobar cerca de 20 mil espécies, que corresponde a 76% da família,
Portanto, entender a diversificação desse grupo é um dos principais objetivos, né, da sistemática e biogeografia de orquídeas, pois essa família, essa subfamília, o que pode se ver nessa subfamília provavelmente pode se estender para a família toda. Então, além do seu grande tamanho, a orquidácea também ela chama atenção pela grande diversidade morfológica, ecológica e genética de suas espécies. Dentre as características que frequentemente estão associadas à alta taxa de diversificação das orquídeas, está a diversidade de nichos. A família ela apresenta 4 tipos de hábitos diferentes, que é o terrestre, o terrícola, o rupícola e o epífito, sendo o hábito epífito uma importante novidade na diversificação da família. Então, o surgimento do hábito epífito em epidendroide, ele surgiu, né, a partir da disponibilidade de nichos lá nos neotrópicos. E a reversão desse hábito, ele também foi associado à aquisição de ambientes mais extremos, conforme visto em algumas espécies da tribo Epidendrae, né, que são adaptadas à aridez. E a colonização desses ambientes mais extremos, ela geralmente é associada também ao aumento da ploidia em diversos grupos de plantas. Além de diversa ecologicamente, a orquidácea também é diversa em termos citogenéticos. A família possui uma ampla variação cromossômica, em torno de 20 a 24 vezes, com números cromossômicos que vão de 2N igual a 10 e 12 em Ericina pusilla, da subtribo Oncidine, até 2N igual a 240 em Epidendro cinabarino, da subtribo Epidendrae. De uma forma mais ampla, o número cromossômico ele varia em plantas 315 vezes, e em angiospermas essa variação de número cromossômico é de 160 vezes, que variam de 2N igual a 4, né, em 6 espécies de angiospermas, sendo 4 monocotiledôneas, uma ciperace, uma citace, 2 poace e 2 asterace, até 2N igual a 1260 em Ophioglossum reticulatum. Então, as variações no número cromossômicos, elas ocorrem a partir de 3 mecanismos: a disploidia, a neuploidia e a poliploidia. A disploidia é a perda ou ganho de cromossomos, né, através de rearranjos cromossômicos do tipo fissão, onde um cromossomo ele vai se partir em 2, ou de tipo fusão, onde vai ocorrer a união de 2 cromossomos. Sem haver aqui perda ou ganho significativo de material genético. Já a neuploidia vai ocorrer a perda ou ganho de cromossomos, né, envolvendo perda ou ganho de material genético. A poliploidia, na poliploidia vai ocorrer a duplicação do genoma completo, né? E a partir de quantas vezes esse genoma é duplicado, a gente pode ter aí triploides, tetraploides, pentaploides e assim por diante. E esse mecanismo é considerado como o mecanismo evolutivo mais impactante na evolução das plantas. O aumento do número de cromossomos por poliploidia, ele pode também estar associado à colonização de habitats mais quentes e mais secos, assim como visto nesse trabalho recente de Moraes et al., submetido, onde foi analisado a associação de número cromossômicos e tamanho de genoma, né, e variáveis ecológicas, bioclimáticas, de elevação e de hábito em Maxillarine, que é um grupo de orquídea aí bem distribuído, né, e com um cariótipo bem conhecido. Então, eles fizeram essa análise da associação utilizando os modelos macroevolutivos, e para testar o impacto dos poliploides, eles fizeram 2 análises separadas, uma análise com amostras sem poliploides e uma outra amostra envolvendo poliploides. Então, na amostra sem poliploides,
o número cromossômico ele não teve uma associação consistente, né, com as variáveis ecológicas. Já nas amostras com poliploides, o maior número de cromossômicos foi associado à renúncia do hábito epífito e à colonização de novos ambientes, com maior variação de temperatura, né, e menor precipitação. Já em relação ao tamanho do genoma, tanto nas amostras com poliploides quanto as amostras sem poliploides, houve aí umas associações consistentes com as variáveis ecológicas. Na amostra sem poliploides, o maior tamanho de genoma ele foi associado com hábitos mais flexíveis, com maior elevação e com verões mais quentes. Já na amostra com poliploides, o maior tamanho de genoma, né, foi associado à colonização de ambientes mais secos. Então, a poliploidia, ao dobrar o genoma, ele vai afetar diretamente o tamanho do genoma. Porém, essas variações no tamanho de genoma, ela pode estar associado à variação de número cromossômico ou não, né? Isso devido à amplificação de sequências repetitivas do DNA, né, que ocorrem principalmente por causa dos elementos transponíveis. Então, a variação desse tamanho de genoma, ele vai causar aí efeitos nucleotípicos, ou seja, alterações em características fenotípicas que são influenciadas puramente pela quantidade de DNA. E ao interferir nessas características, afeta a capacidade adaptativa das plantas, a capacidade de invasão e até mesmo o hábito. As variações no tamanho de genoma em plantas, no geral, variam 2.400 vezes, né? Que vão de 1C igual a 60 milhões de pares de bases em Gênese áurea, com 2N igual a 46,50, até 1C igual a 150 milhões de pares de bases em Paris japônica, com 2N igual a 40. Aqui é importante observar, né, que o maior tamanho de genoma, ele não está associado com o maior número cromossômico, conforme visto aqui em Paris japônica. Orquidace, ela possui a segunda maior variação de genoma, né, com cerca de 168 vezes, que variam de 1C igual a 371,64 milhões de pares de bases em apostásia nuda, com 2N igual a 48, até 1C igual a 54.200 milhões de pares de bases em Pogonia ophioglossoides, com 2N igual a 18. Então, tanto o número cromossômico como o tamanho de genoma, eles tornam-se valiosas ferramentas, né, para o estudo evolutivo das espécies. Apesar da disponibilidade dos dados filogenéticos e ecológicos para a subfamília serem satisfatórios, os bancos de dados citogenéticos, eles encontram-se aí fragmentados na literatura, e mesmo os bancos de dados atuais não apresentam cobertura compreensiva e completa, principalmente das espécies do neotrópico, né? E enquanto mais esses dados eles estiverem fragmentados, maior vai ser o tempo gasto para poder compilá-los e também maior vai ser o risco com que algum dado se perca. Então, faz-se necessário uma boa revisão da literatura dos dados citogenéticos e essa compilação de dados poderá prover um novo banco de dados direcionados para estudos de orquidácea. Já existe em andamento um projeto piloto, né, de orquidácea para a tribo Simbide, que está sendo realizado por José Amorim, né, e orientado pela professora Ana Paula Moraes. E este banco de dados ele vai ser ampliado a partir desse projeto para toda a subfamília Epidendroide, né, que conforme a gente viu, possui mais da metade de espécies da família.
Então, a Orquidace, ela fornece bons modelos para estudos que busquem correlacionar variáveis genômicas e ecológicas, pois as espécies elas podem colonizar diversos tipos de habitats, né? Possuem também uma ampla diversidade cariotípica e de variação de genoma. Então, toda essa amplitude de variação de hábito e citogenética de Orquidace, ela está bem representada dentro de Epidendroide, o que pode fazer desta subfamília um excelente modelo de estudo para avaliar aí as influências das variáveis citogenéticas na determinação do habitat. Então, este projeto ele tem 2 grandes objetivos, que é contribuir para o desenvolvimento do banco de dados de Orquidace, né, permitindo aí fornecer dados completos e de forma mais compreensiva. E esses dados citogenéticos, eles serão interpretados à luz da história filogenética de Epidendroide, né, que vai permitir uma interpretação da evolução cromossômica e tamanho de genoma dentro da subfamília. E somando-se essas informações, somando-se as informações de hábito, visamos responder a seguinte pergunta: se há associação entre ploidia, ou número ou tamanho de genoma, e as mudanças de hábitos em Epidendroide. Para isso, será feita inicialmente uma revisão dos números cromossômicos e de tamanho de genoma em 3 bancos de dados citogenéticos, né, o IAPT, o CCDB e o Plate-C-Velus. Porém, esses bancos de dados, eles apresentam-se algumas falhas. Então, existem referências duplicadas e também dados não referenciados. Então, dessa forma, será feita uma segunda busca nos bancos de dados da Scopus, da Web of Science, da Cielo e do Google Acadêmico. Esses dados obtidos, eles serão organizados em uma planilha, né, com as seguintes colunas: tribo, subtribo, gênero, nome da espécie, autoridade, citado como, para os casos de alterações taxonômicas, número de cromossômico, ploidia, tamanho de genoma e marcadores cromossômicos adicionais para os casos de cromossomos B. Para a reconstrução do estado ancestral do número cromossômico e do tamanho de genoma, será utilizada a hipótese filogenética disponível para a subfamília de Freud-Chase, de 2015. E o número cromossômico, a evolução do número cromossômico, ele será estimado pelo ChromoEvol, né? E os padrões de tamanho de genoma será estimado no ambiente R, utilizando o pacote ACE. Os dados de hábito, eles serão compilados dos sites da World Flora Online e Flora do Brasil 2020, além da consulta a especialistas e dados do grupo. Então, de acordo com as informações de hábito, serão definidas 2 variáveis ecológicas: o número de hábitos alternativos possíveis e se é exclusivamente ou não exclusivamente epífita. A independência dessas 2 variáveis citogenéticas, né, que é de número cromossômico e tamanho de genoma, será confirmado via teste de correlação PGLS, utilizando o pacote Kepler no ambiente R. E o sinal filogenético será estimado usando o parâmetro de P-Geolanta. Então, para testar se a ploidia e o tamanho do genoma eles estão correlacionados ao hábito, será feito regressões logísticas utilizando os pacotes do MUMI e Corplot no ambiente R, onde essas variáveis citogenéticas elas serão utilizadas separadamente contra o conjunto de dados de hábitos para verificar se há correlação. Os modelos máximos de cada variável, eles serão obtidos e classificados de acordo com seus pesos de A e C, né, para identificar os melhores modelos. E cada um dos modelos será avaliado, os gráficos de diagnósticos, para verificar se a suposição de regressão foram atendidas. Este é o cronograma de execução do projeto, né, onde teve início
setembro de 2021, e a previsão para finalização é em agosto de 2023. O projeto ele será realizado no Laboratório de Evolução e Diversidade 3 da Universidade Federal do ABC, em colaboração com o Laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal da Universidade do Estado da Bahia, Campus 8, de Paulo Afonso. Obrigada a todos. Obrigada, Rose. Questões? Cadê todo mundo? Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma coisa, mas na verdade é uma curiosidade só. Não sei se você... A questão do hábito, vocês também vão incorporar no banco de dados? Sim. Ah, tá. Porque na hora que você estava apresentando, aí você falou do número, é que depois, no final, você falou de estimar, de ver o hábito direitinho. Mas aí eu fiquei com essa dúvida. Mas é legal, porque daí a pessoa já vai ter tudo ali, né? Isso. Em cada... Nosso objetivo é ter todas essas informações, né, em um lugar só, para que ela possa chegar lá no site e ter todas aquelas informações organizadas e de forma mais compreensível para ser acessada. Porque hoje os bancos de dados que a gente tem de número cromossômico, né, eles são separados e realmente apresentam algumas falhas, né, que a gente pretende corrigir no nosso banco de dados, né? Tá. E aí eu queria só ter uma ideia da dimensão, assim, no sentido de quantas espécies, tem muitas espécies disponíveis, vai ter coisa aí que não vai ter? Você já tem essa ideia? Olha, Epidendroide, ela tem cerca lá de 20 mil espécies. Nossa. Mas nem todas essas espécies, elas possuem lá disponibilidade, né, de número cromossômico na literatura. Então, a gente vai fazer esse levantamento e acredito que a gente vai ter aí uma quantidade razoável de espécies com número cromossômico de tamanho genoma, mas não vão ser tantas, né, conforme o tamanho de epidendroide, né, que são 20 mil espécies. Tá. E a análise filogenética lá, né, da reconstrução, você vai fazer para a família toda? Isso, a gente vai fazer para epidendroide, né? A gente vai se basear lá na hipótese filogenética, mas se der tempo, a gente também pretende fazer as nossas análises filogenéticas também, né? Mas isso é uma coisa a mais, né? Uma coisa extra, se realmente der tempo. Entendi. Não, só para ter uma ideia aí do quanto de trabalho. Bom, mas acho que não vai, pelo menos, fala, Ti. Peraí, deixa eu terminar só rapidinho. Obrigada, viu, Rose? Por nada. Oi, Rose. Parabéns pela apresentação. Minha câmera não está funcionando, por isso que eu não estou ligando ela. Ela parou de funcionar aqui, sei lá por quê. Eu estava pensando aqui durante a sua apresentação sobre a reconstrução do número de cromossomos. Qual é o principal evento de aumento ou diminuição de cromossomos que tem em orquídea? Você sabe isso? Assim, qual que é o principal evento genético evolutivo aí que aumenta ou diminui o número de cromossomos em orquídeas? Olha só, a gente tem, eu já expliquei, né, que a gente tem lá três principais, na verdade são três principais, são os três mecanismos evolutivos que ocorrem na evolução cromossômica, que é a disploidia, né, aneuploidia e poliploidia. Na maioria das espécies ocorrem poliploidia e disploidia, até porque a gente não tem como estimar se foi aneuploidia ou não, né, sem fazer uma análise molecular mais detalhada. Então, quando a gente faz essa reconstrução lá no Cromevol, o sistema ele vai identificar lá qual for o melhor modelo. Então, esse modelo, cada modelo, lá o Cromevol, né, tem 8 modelos.
Então, cada modelo, ele considera mecanismos diferentes. Ele já Então, considera esses mecanismos, então, Isso. envolvidos. É porque eu fiquei pensando, porque até pelo seu trabalho de sistemática mesmo, né? Você fez, por exemplo, o número de cromossomos, mas o número de cromossomos, se você tem uma duplicação, você tem um único evento evolutivo, mas que dobrou o número de cromossomos. Então, isso dá uma diferença muito grande, né? Mas se você tem um modelo para balancear isso aí, então acho que isso deve ser corrigido. São esses os modelos? Isso. Então, quando Essa é a a gente ideia faz deles. lá a frequência, né, dos números cromossômicos, de quanto é a frequência que ocorre de cada número cromossômico, a gente lança no sistema do Cromevol e ele vai identificar qual é o melhor modelo. Então, para aquele trabalho que a gente fez de epidendro, né, foi identificado que o melhor modelo, ele considerou a poliploidia, disploidia e hibridização, que acontece muito em orquidácea, né? A gente tem vários casos de híbridos, porque a barreira reprodutiva em orquidácea é fraca, então a gente vai ter aí vários casos de hibridização. Então, nesse sistema também, ele vai te dizer quantos eventos de duplicações tiveram, quantos eventos de perda tiveram, né? E aí ele vai dar aqueles valores para a gente poder fazer as análises. Então, mas o principal mecanismo evolutivo, no geral, né, em orquidácea, né, ainda é hibridização e poliploidia. Legal. Boa sorte no projeto. Obrigada. A minha câmera voltou. Obrigada, Ti. Alguém gostaria de mais alguma pergunta? Gente, eu acho o máximo o quanto, eu ia falar o quanto esses bichos, não, o quanto essas plantas, elas têm essa flexibilidade em relação ao tamanho de genoma, a número de cromossomos, né? Que loucura que é isso. Bem diferente dos humanos, né? Porque nos humanos, se tiver uma diferença ali no número cromossômico, né, vai gerar aí uma aberração cromossômica, que é chamada, né? Sim. Não, e aí eu fico pensando no ferramental de lidar com essas coisas, né? Com esses poliploides todos, né? Quando você está falando da questão do trabalho mesmo, né? Por exemplo, que eu trabalho com genética de populações, então eu fico pensando como lidar com esses poliploides todos aí, né? Mas é muito bacana, muito legal. E muito legal essa coisa de estar associado a hábito, né? A mudança de hábito. Muito, muito, muito legal. Parabéns pelo projeto, Rose. Muito obrigada pela apresentação. Parabéns pela apresentação. Obrigada a todos. Pessoal, vocês querem uns minutinhos aí para pegar uma água e ir para o banheiro ou a gente segue? É uma pergunta. Quero respostas. A gente pode pegar café? A gente pode pegar café? A gente pode pegar café. Já gostei da resposta. Vamos então, fazer um break, Cibele. Vamos, né? Uns minutinhos aí, uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. Ótimo. Perfeito. Então tá bom, gente. Então, daqui uns 15 minutinhos a gente volta. Tá bom. Até já!